Boa noite, a paz do Senhor. Que Deus abençoe a você, meu amigo, minha amiga, irmão, irmã, simpatizante do Evangelho. A você que, por um motivo direto ou indireto, acessou essas redes sociais, se deparou com este vídeo que vamos, a partir desse instante, falar. Eu quero agradecer a você, meu amigo, minha amiga, pastor, pastora, líder de igreja, a você que está trabalhando nos departamentos pedagógicos da igreja, departamentos de ensino, escola bíblica dominical, escola teológica, liderando jovens, liderando grupos, liderando departamentos, trabalhando de forma definitiva e de forma objetiva nesse departamento que é de uma riqueza muito profunda, a nossa escola bíblica dominical. Neste domingo, pessoal, foi dada uma lição. Acredito que quem está assíduo trabalhando que está participando da escola dominical, deve ter ouvido dos seus professores, dos seus condutores, esta lição que trata-se da lição nesse trimestre, né? Essa lição que está sendo dada nesse trimestre para vocês, que trata sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação de Israel. Nós estamos acompanhando de forma teológica, de forma bíblica, o que aconteceu de uma forma geral na história dos reis e dos reinos, né? Principalmente voltado à nação de Israel. Israel, como você já sabe, ela é a nação do coração de Deus. Há alguns questionamentos, né? Algumas pessoas nos procuram e perguntam que grande amor Deus tem por Israel e o que tem a nação de Israel que atrai tanto este amor de Deus. Meu irmão, eu não consigo lhe explicar. Eu só consigo lhe dizer que Deus escolheu a nação de Israel e a chamou do seu xodó. Israel é o xodó de Deus, né? Nós vamos observar que Israel, por mais que ela cometeu grandes atrocidades, desviando-se dos planos de Deus, né? Quando nós olhamos para o livro dos Juízes, nós vamos perceber isso claramente após a morte do grande Yoroshua, né? Josué, né? A gente vai observar que Israel entra num declínio por se misturar com o paganismo, com doutrinas que a eles estavam sendo proibidas por Deus no Decálogo, e então Israel vive um momento, não é, um momento de levanta e cai. Uma hora Israel está em cima, outra hora Israel está embaixo. Então, o nosso grande desafio para esse segundo trimestre do ano é exatamente esse, né? Ou melhor, esse terceiro trimestre de 2021 é exatamente este, de analisarmos de forma bíblica como Deus trabalhou, orientou, cuidou, protegeu, edificou, renovou e se aproximou de Israel mediante os seus reinos e os seus reis, não é? Reis que trouxeram grande pasmo de liberdade, profanação, né? Idolatria, trocas, misturas religiosas, paganismo, políticas sociais, entrelaçamento com demais nações e trazendo isso a Israel, o peso do juízo de Deus para a nação de Israel. Mas Deus, por intermédio da sua palavra, das suas profecias, por intermédio dos santos profetas, até mesmo dos reis, estava estabelecendo uma oportunidade para esta nação se arrependerem e voltarem para o caminho do qual eles haviam saído. É tão certo que a própria Bíblia vai dizer que Deus, através de seus profetas, ele diz: enquanto vocês estiverem comigo, eu estarei convosco. Ora, quando vocês me deixarem, eu também vos deixarei. Isso é o que Deus está dizendo a Israel. E Israel estava passando por esse grande problema, por se apostatar, por se desviar
das profecias que estavam adereçadas e desrespeitarem o decálogo sagrado no que se diz respeito aos 10 mandamentos. Então a gente estudou neste domingo, né? Estudamos neste domingo a lição de número 6, e o tema desta lição está subordinada à história profética de Elias e de Eliseu. Nosso texto áureo, pessoal, ele diz: sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. 2 Reis, capítulo 2, versículo de número 9. Nós vamos ver que os subtópicos e os tópicos vai nos esboçar de forma mais clara a diferença entre o ministério do profeta Elias para o ministério do profeta Eliseu. Nós vamos observar que realmente acontece no ministério de Eliseu uma duplicação, uma duplicidade de milagres, que se Elias fez uma parte, o ministério de Eliseu ele vai ter uma duplicidade. Nós vamos ver isso claramente nos milagres e no ministério do profeta Eliseu. Mas falando um pouquinho de Elias, para que o vídeo não fique muito longo, vamos observar que o nome Elias, pessoal, esse nome Elias, ele traz um significado muito grande para nós. O nome Elias já quer dizer no seu original, Deus ele é fogo. Observe que o ministério de Elias é marcado pelo fogo. E esse fogo ele é representado pelo juízo de Deus, né? O juízo de Deus que cairia sobre a nação. É tão verdade que quando Elias se apresenta, né, a Israel, Elias se apresenta com uma palavra dizendo que ele, não Deus, estava dizendo para aquele momento que não ia cair nem chuva e nem orvalho. Ele usa a palavra segundo a minha palavra. Ele não diz segundo a palavra de Adonai. Ele diz segundo a minha palavra, não vai chover nesta região. E historicamente, geograficamente, você deve ter estudado isso, sabe que o momento que Elias está dizendo isso em Israel, ou Itzraelit, né? Nós vamos observar que o momento era um momento de chuva na nação de Israel. Seria loucura profetizar-se em um tempo de inverno, vamos dizer assim, que haveria uma sequidão para aquela nação. Mas o profeta, por estar dirigido e por ter credibilidade com Deus, Deus então atende a sua fala, e então Deus cerra os céus e não cai realmente em Israel uma gota de água por conta da chuva. Alguns historiadores, né, como você tem ouvido dos professores, como Joséfo, diz que chovia-se nas nações vizinhas, mas na nação de Israel não caía uma gota de água. Muito bem. Elias, após essa profecia, ele foge, ele é escondido por Deus, Deus o manda esconder, e ele vai para um lugar chamado Querite, né? Ele fica ali junto ao rio Querite. A palavra Querite não é novidade dizer, mas vale a pena frisar, que a palavra Querite no original ela significa colocar-se no tamanho certo, ou seja, diante de Deus, pessoal, ninguém vai ficar batendo asas. Diante de Deus não existe gente grande, tá? Por mais intelectual, por mais acadêmico, por mais doutorado, por mais mestrado, por mais linguístico, por mais diplomático, por mais líder que seja, por mais status que tenha, ninguém pode diante de Deus bater asas, ninguém pode diante de Deus se orgulhar de nada, se engrandecer de nada. E nós vamos ver isso claramente no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, quando Isaías trata da visão dos serafins. Isaías está dizendo que nem os anjos, os serafins, que são anjos que estão ligados diretamente ao trono de Deus, nem eles batem asas diante de Deus, porque a Bíblia diz que com duas cobriu o rosto,
com duas cobriam os pés e com duas voava. A etimologia desse texto quer dizer o seguinte, que diante de Deus há uma reverência muito grande, que nem os serafins diante de Deus empinam os seus narizes, não há palavra mais do nosso dia a dia. Então a Deus, pessoal, seja tributada a glória e a honra e o reconhecimento que se temos alguma coisa, se podemos alguma coisa, se temos controle sobre alguma coisa, tudo isso está subordinada à unicamente dependência de Deus, tá certo? Deus é o nosso Senhor e a Ele seja a glória, a honra e o louvor. Você que está se sentindo aí saber de tudo, meu amigo, você que acha que sabe de muita coisa, seus diplomas, sua falácia, sua liderança, saiba que você não sabe nada sem a permissividade de Deus. Deus quer te colocar no tamanho certo. E a gente vai observar isso na vida do apóstolo Paulo, que não é o nosso assunto. Mas Paulo tem um espinho na carne exatamente por isso, porque Deus não permite que ninguém diante dele bata asas. Em uma palavra mais aberta e mais clara para você entender, Deus não permite que nós nos gloriemos em nada. Eu não sou digno de ser adorado, de ser reverenciado, de ser ovacionado. Do meu nome está nos status, está acima de qualquer coisa. Quem sou eu? A ideia que eu tenho é que a minha mensagem tem que ser como a de João. O importante é que eu diminua e que ele apareça. A palavra dele é que tem que aparecer. A glória, a cavude de Deus é que tem que aparecer. A nuvem, que não é nuvem da Shekinah, não, é nuvem da cavude de Deus. É ela que tem que aparecer, tá certo? Por isso que Deus leva Elias para essa experiência, para o colocar num tamanho certo, para que Elias não se soberbeça, para que Elias não traga com ele o egocentrismo de dizer, eu falei, cara, e Deus deu um jeito lá, Deus leva ele para lhe dar uma lição. Nós vamos acompanhar que após isso, Deus leva Elias para uma nova experiência, lá em Serepta, né, com aquela viúva que não tinha, que só tinha um punhado de azeite e um pouco de farinha, e Deus leva Elias para vivenciar esta grande experiência, tá certo? Como eu disse, para o vídeo não ficar longo, eu vou correr para a gente pontuar algumas coisas importantes aqui. Então, Elias tem algumas experiências com Deus. Nós vamos observar o ministério do profeta. Elias termina, pessoal, Elias realizou grandes feitos em seu ministério profético, foi vitorioso diante dos profetas de Baal e de Azerar, né? 400 profetas de Baal e 450 profetas de Azerar, né? E Elias, então, ali Deus responde ao seu sacrifício com fogo. Não vamos entrar nos detalhes minuciosos do que aconteceu no Monte Carmelo, mas nós sabemos que Deus respondeu a Elias com fogo, né? O fogo que consumiu o holocausto, o fogo que apareceu sobre o sacrifício, o fogo que lambeu as águas nos regos que foram feitos, e o fogo que lambeu o sacrifício. Deus é um Deus de fogo. O profeta Elias, no tópico 2, no tópico 1, no número 2, o profeta Elias com a grandeza de alma, né? Elias considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, né? Eu sempre tenho dito isso, que há 3 personagens ou alguns personagens na Bíblia que se destacam por seu nome. Por exemplo, Moisés, Raboni, Abraão, Isaac e Jacó. Outros como Elias, Eliseu, Josué e tantos outros se destacam pelo seu nome. Mas esse destacar-se pelo seu nome não daria ao personagem o direito de uma alta exaltação. Por isso que cada um tem um porém na sua história, né? Moisés tinha um porém, Elias tinha um porém, Josué tinha um porém, Abraão tinha porém, Isaac, Jacó e outros, todos tiveram seus poréns, né? Então, Deus não permite que o homem se glorie diante dele. A glória é de Deus, a glória é da palavra de Deus. Nós vamos observar que Elias, ele tem um ministério muito avassalador, muito grande, né? Muito dinâmico. E aí a gente vai observar que no tópico 2, o pedido ousado de Eliseu. O ministério de Elias está terminando. Deus levanta um sucessor
Você já se perguntou por que Deus ele elabora uma coletividade no ministério? Ninguém faz nada sozinho. O próprio Deus, quando criou todas as coisas, ele não está só, ele está criando junto à sua trindade. E o seu mundo angelical o assistia no ato da criação. Então Deus não faz nada sozinho. Ele levanta Eliseu. Nós vamos ter um Eliseu fiel ao seu mestre, ao seu senhor, que é Elias. E Eliseu, então, ele pede, faz um pedido especial, pois Elias sabia que o seu ministério já havia chegado ao fim e que Deus o iria tomá-lo da terra, né? Então Elias, ele adverte o profeta Eliseu dizendo: pede-me o que tu queres e eu te darei, mas esse pedido tem que ser feito antes que eu seja tomado pelo Senhor. E Eliseu, então, ele pede porção dobrada, como nós observamos no texto. E uma coisa que a gente quer corrigir aqui, pessoal, é que Elias, quando ele foi arrebatado, ele não foi arrebatado em carros de fogo, como as pessoas acham que foi. Se você ler o texto com atenção, nós temos aí algumas culturas judaicas a ser apresentadas, mas nós não vamos entrar nessa metodologia. Nós vamos em outro vídeo gravar isso para vocês, da cultura judaica. Aí você já pode estar se inscrevendo no meu canal, compartilha, você que vai participar desse vídeo, que vai assistir esse vídeo, compartilhe no Facebook, no WhatsApp, no seu Instagram. Compartilhe esse vídeo, pessoal. Compartilhe nos seus grupos, para os seus amigos. Me ajude a divulgar a palavra de Deus nas redes sociais. Eu não gravei mais vídeo antes, porque eu estou preparando um cenário onde eu estou morando, adaptando algumas coisas, para que os meus vídeos sejam melhores, né? Estejam mais iluminados, com a dinâmica melhor, para oferecer a vocês também um ambiente aconchegante, para comigo nós estudarmos a palavra de Deus. Fico um adendo aqui aos meus amigos e irmãos que me acompanham por intermédio do ministério. Você que deseja aprender a Bíblia, nos procure, acesse nossas redes sociais, acesse nosso telefone, nosso WhatsApp, meu Instagram, se inscreva no meu canal, mande mensagem e nos acompanhe. Depois estarei gravando uma vinheta convidando os irmãos para estudar teologia comigo, tá bom? Mas isso é um outro assunto, vamos correr aqui. Então Eliseu, ele pede porção dobrada, Deus o concede. Elias foi arrebatado em um ciclone de vento. A visão dos carros de fogo, ela é dada a Eliseu. É só ler o texto com atenção que você vai observar que quem está vendo carros e cavalos de fogo não é Elias que está sendo tomado por cavalos de fogo, por carros de fogo. É uma visão dada ao profeta Eliseu. Elias está sendo envolvido em um ciclone de um vento, como se fosse um redemoinho. E Elias é levado em um ciclone, um redemoinho de ventos, tá certo? Precisa ser feita essa observação no texto. Pessoal, não adianta ser só leitores da Bíblia. Nós temos que ser examinadores do texto bíblico. Ler é uma coisa, pessoal. Examinar é outra situação. Quando eu leio um livro qualquer. Leio uma revista, leio um jornal, leio um documentário, leio uma parafrase, leio um poema, leio uma literatura. Mas quando eu examino as Escrituras. O próprio Jesus vai dizer: examinai as Escrituras, tendo o cuidado nela, porque por ela tens a vida eterna. Então a gente tem Eliseu recebendo porção dobrada. Elias, ele é a inspiração de Eliseu, ele é o testemunho vivo para Eliseu, tá certo? Então Eliseu, ele está aprendendo junto ao seu mestre Elias. E Elias é um instrumento, é um espelho, é um exemplo para Eliseu. Nós temos no tópico 3 que, como eu já disse, Elias, quando arrebatado em um ciclo de vento, Eliseu toma a capa de Elias, e essa comunhão entre Elias e Eliseu era uma comunhão ampla, dinâmica, vista. Na própria leitura nós vamos observar o respeito que Eliseu tem por Elias, assim como Josué e Oroshua, né? Ele tinha por Moeshar, não é? Assim como Davi tinha por Jonathan, e Jonathan tinha por Davi. No ministério de Jesus e João, a coinonia que os dois tinham, Jesus e Pedro, né? E outros personagens da Bíblia que eram afincos em comunhão,
não é verdade? Então a gente tem aqui essa comunhão vista entre os dois, entre Elias e Eliseu. Não havia divisões, não havia briga, não havia guerrilhas. Estavam no mesmo propósito, no mesmo denominador comum, que era pregar a palavra, profetizar para a nação, trazer a nação de volta para o berço ou para o colo da eternidade, para os seios da eternidade. Era o propósito único de todos os profetas. Não era ferir a nação com profecias, como as pessoas pensam, que Deus só usava o profeta para ferir a nação. A profecia vinha para consolar, edificar, né? Consolar, edificar e exortar o povo. Não tinha um propósito de bater, de humilhar, de maneira nenhuma. A profecia ela vinha exatamente nesse propósito, de trazer a nação para o berço do seu nascimento. Trazer a nação para os seios da eternidade. Esse é um propósito das profecias. Então a gente tem a capa de Elias, confirmando o ministério de Eliseu, porque quando Elias sobe, pessoal, naquele redemoinho, naquele ciclone de vento, Elias, ele deixa que a capa caia, e a capa caindo, Eliseu se apodera daquela capa. E confirmando o ministério de Eliseu. É tão verdade que quando Eliseu está voltando após esse fato acontecido, Eliseu usa aquela capa e ele fere o rio Jordão, dizendo: aonde está o Deus de Elias? E automaticamente, confirmando que Deus estava a partir daquele instante, iniciando com ele um grande ministério, o rio Jordão, ele se abriu, não é? Confirmando que Deus agora tinha transmitido o ministério do profeta Elias para o profeta Eliseu. Pessoal, concluindo aqui a nossa fala nessa breve aula, né, nessa aula nesse resumo da nossa escola bíblica dominical, porque há muitas coisas a ser ditas e já foram ditas pelos professores em sala de aula, mas nós chegamos à conclusão. O que identifica um profeta de Deus atualmente não é o uso de uma capa. E eu quero fazer um adendo aqui, pessoal. Eu vou ler a conclusão, mas eu quero fazer um adendo. Meus irmãos, tomem cuidado. Cuidado com essa evolução, com esse dilúvio de cultura judaica que está chegando na igreja. As pessoas estão achando, pessoal, que um kippah, que uma talite, não é? Que um candelabro, que uma arca, que um lenço, que agora só falta andar com tábuas, com pedras, simbolizando o sacerdócio arônico. Isso é babaquice, me perdoe. Olha, eu fico nervoso com essas coisas. Nós encontramos pessoas na rua que são verdadeiros babacas, que não entendem nada de judaísmo, que entristecem o coração de Deus, pessoal. Camarada usando um kippah na cabeça, usando pano de saco, dentro de saco de estopas, tomando banho dentro de rio Tietê, dizendo que o rio Tietê é o rio Jordão. Que babaquice. Consagrando meias, consagrando lenços. Gente, me perdoa a expressão, consagrando peças íntimas. Me perdoe, são verdadeiros babacas. Precisam ver, precisam descobrir realmente a essência da palavra de Deus. Eu quero te aconselhar, meu amigo. Você que diz que ama a Deus, não entre por esse caminho do judaísmo, não. Eu respeito o judaísmo. O judaísmo deve ser respeitado, deve ser honrado, deve ser respeitado. Mas o judaísmo não é maior do que o cristianismo. Nós não precisamos, meus irmãos, nós não precisamos de uma arca para a presença de Deus estar conosco. Nós não precisamos amarrar no nosso coi da calça um candelabro. Nós não precisamos colocar dentro da nossa casa uma mezuzá. Nós não precisamos de dogmatismo religioso. Nós não precisamos vestir uma capa como a capa do Superman ou a capa do Batman, não. O que nós precisamos é tomar, me perdoe, mas eu vou dizer isso. Me perdoe, se você gostar, gostou. Se não gostar, meu irmão, eu vou fazer o quê? Mas nós precisamos tomar vergonha na cara com essas doutrinas que está chegando. Você é judeu para andar com kippah, meu amigo? Você é judeu para andar com a talite? Você não sabe nem o que é a benção arônica. E como se dava a benção arônica?
Você não sabe nem o que é ser um levita. Vai te catar, rapaz. Vai procurar uma lavagem de roupa, rapaz. Sai fora disso. Evangelho é simplicidade. Jesus disse, meu reino não é comida nem bebida, meu reino é paz e gozo no Espírito, rapaz. Abandona essas coisas, esse apostolado que surgiu no Brasil, trazendo tantos problemas para a teologia, tantos problemas para as interpretações da Bíblia. Ainda tem um monte de gente que quer que a gente aceite isso. Eu, particularmente, meu irmão, eu respeito a cultura judaica. Eu sou um defensor da cultura judaica. E eu não posso aceitar essa profanação que eles estão fazendo com o cristianismo. Então não precisa chegar na igreja enrolado numa capa. Ah, essa capa tem uma unção. Um certo dia eu fui na determinada congregação, eu não entrei, fiquei na porta. Porque a missionária se dizia, eu não vou dizer o nome da igreja, mas a missionária se dizia que toda a unção que ela adquiriu por parte de Deus estava no manto que ela carregava, o manto branco. E se ela não tivesse com aquele manto, ela não tinha poder. Vai te catar, minha irmã, vai procurar uma lavagem de roupa, vai cozinhar teu feijão que está cru, vai lavar a tua louça. Pelo amor de Deus, o poder de Deus não está numa capa, o poder de Deus está no caráter, na dimensão do Espírito. Então, o que identifica um profeta não é uma capa porque usa uma capa, mas o modo de viver, suas virtudes, o comportamento. A exemplo de Eliseu, devemos nos espelhar em homens e mulheres de Deus que sejam genuínos, imitadores de Cristo. E não apenas isso. Precisamos também ser exemplo para outros, refletindo a imagem do Senhor, não somente nas palavras, mas principalmente nas suas ações. Eu quero finalizar esse vídeo dizendo a você que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que usou os santos profetas, deseja que a igreja evangélica no Brasil e no mundo, ela volte para o caminho onde ela se iniciou. E qual é o caminho, pregador, professor, que ela se iniciou? É a doutrina dos apóstolos. É aquilo que Deus entregou a Moisés Rabonir, a sua palavra, o seu decálogo. É aquilo que Jesus entregou aos seus apóstolos, a doutrina dos apóstolos. E qual que era a doutrina dos apóstolos? A oração, a comunhão e o repartir do pão. Quando a igreja entender que precisa voltar para o caminho da qual ela se desviou com esse movimento que surgiu no Brasil, chamado movimento gospel, e ela retornar às praticidades da Bíblia, ela retorna para o caminho. E eu acredito que nesse fim de tempo, Deus levantará homens ainda, com um cabedal de conhecimento profético, com a palavra de Deus em suas mãos, e a igreja retornará ao caminho da palavra. Quero terminar esse vídeo dizendo a você que Deus abençoe a nossa nação, que Deus abençoe os pastores presidentes de igrejas, aos pastores que estão pastoreando igrejas locais, igrejas em determinados lugares sofridas. Que Deus dê a vocês graça, que Deus abençoe as vossas vidas. E eu termino dizendo shalom, que o Eterno vos abençoe. Deixo aqui um convite a você que deseja estudar teologia, como tenho dito em uma outra parte do vídeo aqui. Nos procure, acesse nosso site, meu e-mail, minhas redes sociais. Eu ensino a teologia bíblica, compromissada com o reino, uma teologia pentecostal. Deus os abençoe. Pegue o meu número aí nas redes sociais, nos acompanhe, deixe o seu like, se inscreva no meu canal, me ajude a divulgar a palavra de Deus. Nós temos um plano, um projeto, e Deus com certeza está nesse projeto para nos abençoar. Aos meus irmãos, aos meus amigos, que Deus os abençoe e até a próxima. Shalom, shalom, que o Eterno vos abençoe em o nome de Jesus. Amém.